Meu nome é Solange Petrocino, sou diretora acadêmica da Moderna e estou aqui para continuar nossa conversa sobre organização do currículo. E agora a gente vai entrar numa parte específica que aliás o tema era a BNCC, o virtual, as famílias e o projeto da escola, que parece até um pouquinho esquizofrênico, tudo isso junto, mas quero entender como que isso tudo tem que culminar no nosso projeto, na nossa organização. O que a gente conversou anteriormente sobre o currículo era como a gente organiza esse currículo e como ele é explicitado. Ele é explicitado no projeto. Primeiro, a gente já falou sobre a base, ela já tinha nos proposto reformulação de um currículo, mas a gente tem agora um reflexo do cenário atual que a gente está vivendo, que é essa pandemia. Nunca foi tão importante a gente desenvolver todas essas competências. Hoje, os alunos, os professores, aliás, qualquer um que tenha desenvolvido de maneira integral as suas capacidades intelectuais, emocionais, físicas, sociais e culturais, é que melhor está se adaptando a essa situação. E isso vem mostrar para a gente quão é importante a gente trabalhar com esse desenvolvimento integral. Antes, agora e sempre. A gente produziu um material pela Moderna, que quem quiser depois vocês podem receber, de retomada através do uso das competências socioemocionais, com ou sem literatura, algumas dicas são através da literatura, de como retomar usando essas competências socioemocionais que vão ser super importantes na forma de acolhida no retorno. Essas competências todas que a gente está falando aqui, e vocês devem estar vivendo isso também como pessoas, não só como professores, mas todas essas daqui são o que a gente requisitou ao máximo como professor, como docente, e está requisitando dos alunos para poder passar por essa situação tão inédita, tão atípica e tão exigente do nosso fazer. Competência geral da base, a competência 5, ela trouxe aqui na íntegra, que ela diz, o estudante deve compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Querem uma síntese melhor do que a gente precisa para hoje desenvolver o que a gente está fazendo, esse ensino, essa aprendizagem completamente online. A gente já vinha fazendo alguns ensaios de hibridismo, a gente já vinha trabalhando com as duas possibilidades, mas trabalhar única e exclusivamente online e de longo prazo na educação básica é inédito no mundo. Não é só aqui no Brasil, é inédito no mundo, a gente não tem essa situação, porque parte da nossa essência de educador se faz nas relações interpessoais, a gente precisa do afeto, a gente precisa desenvolver, principalmente com crianças pequenas, as outras formas de aprender por outros órgãos de sentidos, de amassar argila, de cheirar, de fazer experiências, de debater, isso a gente precisa das pessoas. Mas essa competência, ela veio na base para explicar essa parte do virtual, que é muito importante, que precisa ajudar esse aluno a fazer, a criar tecnologia de uma maneira responsável. Quando a gente vai agora para esse ambiente de pandemia, a gente está falando a mesma coisa, não é para desconsiderar isso, ainda é para a gente fazer de forma crítica, significativa e reflexiva, e não simplesmente transpor o que acontece no ambiente físico, presencial, para o ambiente online. Tudo isso vai servir muito para a gente, para a nossa aprendizagem, porque, obviamente, a gente vai voltar não só agora na retomada numa forma híbrida, mas o modelo híbrido, o Brain Learning, veio para ficar dentro das propostas. A gente vai usar essa tecnologia por muito tempo, o novo modelo, e a gente acabou aprendendo de uma maneira muito abrupta e pode ter ficado umas arestas aí pelo caminho. Quando a gente fala da prática do que estava dizendo da base, é claro que você pode pôr aulas de programação para entender o pensamento computacional, os algoritmos, como funciona, você pode colocar aulas de web design, de editoração gráfica, ferramentas de criação e edição de vídeos, trabalhar com gêneros digitais que aparece dentro da área de linguagens, mas tudo isso aí só faz sentido quando a gente estiver organizando isso no espaço virtual. Então, esse mundo que agora se configura num outro ambiente, né, a gente não está falando mais só do presencial, a gente está falando que tem um outro universo que tem que estar conectado. Não é porque entrei no ambiente virtual que eu desvinculei
do que eu tenho no presencial e vice-versa. Agora a gente está numa situação, obviamente, atípica e não é ideal em termos de aprendizagem, a gente já falou disso, mas que a gente precisa estar conectado e entender que naquele ambiente virtual eu preciso trabalhar de uma maneira mais organizada, que as ferramentas que tem para esse ensino híbrido, eu tenho que saber qual é a melhor para qual situação, não é sempre que eu vou usar todas, alguns momentos, não, eu não preciso dessas tecnologias, eu trabalho de uma outra forma, né, quando eu vou para o presencial, talvez tenha algumas metodologias que são muito mais impactantes e muito mais adequadas para os objetivos, inclusive porque a gente conversou no vídeo anterior sobre as competências, talvez não sejam elas, mas muitas delas são. E um dos elementos importantes talvez seja a personalização do ensino, eu poder atender diferentes alunos em diferentes situações que eles se encontram de níveis de aprendizagem ou de nível de proficiência. O hibridismo veio para ficar com grande parte impulsionado por essa questão. Agora, quando a gente retomar as aulas, provavelmente a gente vai ter uma diversidade muito maior que a gente tinha em cada sala de aula do que a gente tinha pré-pandemia, com relação à organização das turmas, o nível de proficiência de cada um deles, a gente não sabe muito, não tem total domínio do que aconteceu nessa parte fora da sala de aula. A gente não sabe quem avançou mais, quem avançou menos. Por isso, ter uma avaliação diagnóstica no retorno é super importante para entender onde esses alunos estão e saber organizar, e usar a questão tecnológica para personalizar para cada um desses alunos o que eles precisam, porque eu vou ter alguns grupos de alunos que avançaram muito, um aluno que o pai acompanhou, pagou aula particular e está super avançado, outro que não estava nem aí, algum pai que possa até ter criticado, não, meu filho não vai fazer aula online, e ele parou lá em março, quando as aulas pararam, e agora ele está retomando, e vai estar todo mundo no mesmo pacote na sala de aula. Então, usar o ensino híbrido para retomar isso, não tenha dúvida que vai ser uma importante saída. E aí, quando eu coloquei as famílias, é que na organização do currículo, não dá para esquecer as famílias, não dá para não contemplá-las. Agora a gente viu, e isso talvez seja também um dos pontos impactantes da pandemia que muito nos ajudaram, é que houve uma valorização da escola e uma aproximação dos pais, das famílias, dos responsáveis nas escolas, porque eles tiveram que se envolver com a aprendizagem bateu na casa deles, entrou na casa deles, e aí, de alguma maneira, aquele que era mais afastado, mais alheio a essa educação, teve que estar lá acompanhando. Vamos aproveitar esse movimento e trazer essas famílias para o nosso currículo, na hora que eu organizar, eu mantenho essa proximidade que eu tive com as famílias nesse período, continuo que eles se envolvam de uma maneira sadia, eles favoráveis, entendendo que tem um papel que é da escola, um papel que é dos pais, não misturando as coisas, mas também ajudando a formar os pais para entender que a gente está no movimento de cultura digital. O que a base fala de cultura digital não é uma coisa exclusiva de um currículo para os alunos, é um currículo da escola toda, tem que envolver como vai mandar comunicado, por isso a secretaria da escola tem que estar envolvida nisso, a maneira com que a gente pensa, a maneira que a gente compra, a maneira com que a gente divulga, a maneira com que a gente... É outra maneira de pensar dentro da cultura digital, e eu preciso ajudar o pai, que é de outra geração, a fazer essa orientação. Alguns pais podem ser mais ou menos, mas a gente tem que padronizar. E, obviamente, também aquelas competências mais relacionadas à questão socioemocional, que a gente já estava falando no primeiro vídeo, você também tem que preparar as famílias, elas têm que atuar, é um casamento, a escola, os pais, quando escolhem a escola, é um casamento com as ideias da escola. Então, no seu currículo, os pais têm que aceitar toda a proposta que vocês fazem relacionadas à ética, à solidariedade, os movimentos sociais que a escola tem, a intervenção social que a escola, porventura, faça, ou como a escola está desenvolvendo esses alunos para poderem atuar na sociedade. Você tem que trazer essas famílias muito perto de vocês. Entender que a escola está inserida num território. Eu gosto muito quando a Helena Singer fala de território educativo, que ela fala exatamente isso, que a escola está dentro de um território que envolve um museu muito próximo, o hospital, a escola, os pais, os fazeres dos pais, e eles têm que estar dentro da escola, eles têm que fazer parte do cerne da escola, e isso tem que estar no currículo, isso tem que estar
na proposta da escola, porque é assim que a gente consegue desenvolver plenamente esse aluno. Não pode ter um conflito que está acontecendo em casa com o que está acontecendo na escola em termos metodológicos. E tudo isso se explicita onde? No projeto da escola, né? No projeto político-pedagógico, algumas críticas relacionadas a isso, que isso é pedagógico e já é político, mas não acho que não vale a pena aqui discutir. Mas a gente tem que pensar explicitar nesse projeto político-pedagógico, no projeto da escola, tudo que a gente viveu agora nesse momento, né? A gente foi afetado por situações emocionais, culturais, sociais, condições físicas e materiais, ninguém vai passar batido com isso que a gente vivenciou, e isso faz necessário você replanejar o seu projeto político, o seu currículo, que é explicitado no projeto político-pedagógico da escola. Já tínhamos esse movimento em função da base, mas agora vamos usar esse movimento para ver o que a gente pode adequar, analisar do que aconteceu, o que a gente pode transformar, ajustar no nosso projeto, que vai fazer com que a gente aproveite esse movimento que está acontecendo naturalmente, que seja mais fácil implantar essas modificações que a gente está pretendendo. É claro que quando a gente está elaborando um PPP, a gente tem que pensar nos alunos, né, o que eles têm que aprender e para quê, porque tem que dar sentido para tudo isso, e como que os professores vão trabalhar feito sentido naquilo que estão fazendo, para que eles tenham todo o seu movimento, os seus esforços sejam prazerosos e gratificantes, que eles vejam sentido e significado naquele que ele está fazendo. E esse aluno, que tudo que ele esteja aprendendo, ele consiga usar essas capacidades, essas habilidades que ele desenvolveu, para fazer uma diferença nessa sociedade. Aliás, é o que está proposto na base, a base o tempo inteiro explicita que é para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, para um mundo melhor, porque esse aluno também tem um horizonte de felicidade. Isso tem que estar dentro do seu PPP. Obviamente, quando a gente elabora, tem que olhar para dados. Tem que olhar para dados para entender o desempenho dos alunos, como era antes, como foi durante a pandemia, o que você tem de objetivos, quais são as necessidades da equipe dentro da escola, todas elas, seja equipe de limpeza, seja equipe... E aí até tem, obviamente, a gente vai perceber, com relação às questões mais sanitárias, como que essa equipe precisa estar preparada, formada, para isso e para outros, né? Porque essa aqui o Covid vai passar, e para a gente criar um hábito de ter dentro da escola uma cultura de cuidado com o outro, seja até para uma simples gripe, né, seja para uma transmissão de sarampo, de piolho, né, de situações que a gente vive dentro da escola. Como que a gente vai organizar? Vamos aprender com isso e já criar rotinas que pressupõem esse cuidado com o outro, esse cuidado com o ambiente, essa limpeza, né? Os dados de gestão de sala de aula, né, como é que aconteceu, quanto eles usavam, os dados que a gente tem de plataforma, quanto eles se envolveram ou não, porcentagem, olhe para esses dados, tanto da gestão da aula, quanto da escola, dados das famílias, quantos se envolveram, quantos foram a favor, contra, olhe para esses dados para você elaborar seu currículo. Precisa olhar, porque a gente teve agora uma experiência estamos vivendo uma experiência muito dolorosa, sem dúvida nenhuma, mas também que a gente tem que aproveitar e ver que foi um grande laboratório, para a gente ver que situações a gente pode utilizar, que dados a gente pode utilizar para reorganizar. Às vezes a gente faz pesquisas e não tem uma riqueza de dados que esse período vai nos proporcionar para a gente entender quem é a nossa escola, quem é a nossa comunidade, qual a melhor forma de organizar. Obviamente, o PP ele também está organizado com o seu currículo de maneira articulada. Então, a gente tem um programa nacional, a gente tem o programa estadual, tem o programa municipal, tem as diretrizes curriculares, e tem a base e tem o regimento escolar. É dessa articulação deles todos que você vai traduzir a sua experiência. A base prevê, ela tem um marco majoritário e essencial, depois ela prevê um espaço para os currículos estaduais, um espaço para o currículo municipal, e, por fim, o currículo da sua escola, especificamente para o seu contexto, e como você vai organizar, tomar decisões para organizar para que aconteça o seu currículo, desde o específico da sua escola, até o que é proposto pela Base Nacional Comum Curricular como um todo. Se planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, não existirá, então, alternativa ao planejamento. Ou planejamos, ou somos escravos da circunstância. Negar o planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro, é aceitá-lo, seja qual for.
trouxe essa mensagem aqui final para vocês, para a gente poder conversar, olhar para isso e entender que planejar, elaborar de maneira colaborativa esse PPP e reorganizar o currículo vai ser essencial para a nossa sobrevivência. Muito obrigada.